É nosso convidado Adelino Cunha, historiador. Boa noite, bem-vindo. A Alemanha finalmente parece ter decidido enviar os Leopard 2 para a Ucrânia. Essa decisão deverá ser oficializada amanhã, tal como os Estados Unidos, que afinal também se preparam, alegadamente, de acordo com a imprensa, também o que avança é que se preparam para enviar os seus tanques Abrams. Dada a pressão diplomática, acreditava que esta era a saída mais provável? Honestamente, pensava que não, ou pelo menos não fosse tão célere como está a ser. O que parece indiciar, parece-me já uma coisa imediata, que em primeiro lugar há aqui uma aposta claramente na vertente da guerra, ou seja, no conflito como uma solução para a derrota ou da Ucrânia ou da Rússia. E se nós podemos concordar nisto, e eu só penso que nós possamos concordar nisto, se a Rússia está a fazer esta guerra com base numa reformulação da história, isto vai também alimentar muito aquilo que é o discurso ultranacionalista dos russos, porque ter novamente tanques alemães na Ucrânia a combater com os russos vai servir certamente para inflamar mais ainda o discurso ultranacionalista dos russos. E esses avisos já foram dados por parte da Rússia. Ontem o chefe da diplomacia russa falava numa guerra quase real entre Rússia e Ocidente. Também o porta-voz do Kremlin avisou que se a Alemanha decidisse avançar com o envio dos Leopard 2 para Kiev, que também significaria um piorar das relações entre os dois países. Eram avisos também eles prováveis, vindos da Rússia, ver este envio como um confronto direto? Eu acho que serve muito também para alimentar, ou para contra-alimentar aquilo que é a expectativa dos russos em relação àquilo que é a fundamentação da guerra. Porque este discurso que é frequente no Kremlin de apelar muito à memória da Segunda Guerra Mundial, agora tem um fundamento concreto. Há a memória da invasão nazi de 41, há depois o resgate de Kiev em 44, onde os russos e os ucranianos lutaram juntos contra a invasão, e, portanto, ter novamente armas de guerra como estas dos alemães na Ucrânia a lutar contra os russos, parece-me que vai ser um trunfo que se está a dar àquilo que é a retórica belicista de Putin. O que também significa que ambas as partes têm agora motivos justificadíssimos para que os próximos meses sejam de agravado do conflito e não de uma eventual dissuasão. Parece-me que não haverá neste momento nenhum espaço maior que não seja para nova escalada do conflito. Vamos ver depois em que termos. Nos últimos dias a Rússia também aproveitou para explorar o dilema em torno do envio destes tanques para a Ucrânia, falando só dos Leopard da Alemanha. Tentou também propagar um pouco esta ideia de desarticulação entre os aliados da Ucrânia. De facto, estes países podiam ter tentado adotar uma postura diplomática mais contida para não passar minimamente a ideia de que há diferentes níveis de vontades de apoiar a Ucrânia, nomeadamente Polónia e Alemanha? Há um desconforto claro da Alemanha e isso entende-se, esse desconforto. A Alemanha, de facto, tem esta memória que eu falei há pouco da Segunda Guerra Mundial e não é fácil para os alemães terem este tipo de atitudes de, no fundo, colocarem armas com este calibre diante novamente dos russos. Esta memória histórica, que para nós às vezes não é tida muito em conta, na Alemanha tem um peso ainda muito grande. De eu ter dito no início da conversa que me surpreendeu até esta rapidez com que os alemães tomaram decisão. Embora se verifique também com um certo atabalhamento da forma como o fizeram. Quem comunicou, como foi comunicado, etc., não articulado com os americanos, poderia ter havido aqui um esforço de dar, enfim, uma certa substância à decisão, para que eles não ficassem isolados, eventualmente, na decisão, mas, de facto, a Alemanha surge aqui como a pioneira nesta decisão, muito por pressão também dos polacos, e isto para os russos, para o discurso russo, é de uma grande relevância. Mas a verdade é que, por mais que a decisão não tenha sido conjunta, uma, pelos vistos, vai seguir à outra. Os Estados Unidos também se preparam para enviar os tanques. Acredita que tenha havido aqui algum tipo de conciliação entre os dois países ou não? Há aqui um risco. Se estes países aparecerem num esforço conjunto, por exemplo, ser a NATO a articular este esforço conjunto, dá um aspecto à guerra que é um aspecto que não tem atualmente. A NATO não pode ser de todo a frente da guerra. Terão que ser os países isoladamente que estejam a fazer este esforço. E, portanto, havia esse risco. Mas eu penso que, desculpe estar insistindo neste ponto, a Alemanha, de facto, ficou aqui numa posição muito delicada e não creio que os seus aliados tenham sido, enfim, cauteloso o suficiente para aquilo que é a posição delicada dos alemães. Agora o processo é irreversível, as armas chegarão à Ucrânia, não sei dizer qual é que é a relevância em termos da própria guerra, mas do ponto de vista da política vão ser de uma enorme relevância. Na sua opinião, uma saída mais cautelosa para a Alemanha era autorizar os países que têm estes tanques de fábrica alemão a reexportarem para a Ucrânia, mas ela não
avançar com isso? Eu acho que o erro começa logo em Ramstein, quando se criou a ideia de que os alemães estavam a resistir ao envio destes tanques para a Ucrânia. Para uma opinião pública sensível como a alemã, isto era insustentável. Os alemães ficaram numa posição que estariam a resistir ao apoio à Ucrânia. E essa posição foi feita pelos próprios aliados e os aliados próximos da Alemanha, como o caso da Polónia. Portanto, a posição para a Alemanha, onde ela foi deixada pelos seus aliados, era já insustentável. Não pensei que fosse tão rápida neste apoio, que é de uma enorme relevância, volto a dizer, mais política e histórica do que do ponto de vista militar. Assinalam-se hoje 11 meses de guerra e em cima da mesa está permanentemente a ameaça nuclear. Qual é a sua opinião sobre quem desvaloriza esta intimidação da Rússia? Nós, o Ocidente, permanentemente. Nós continuamos a achar que uma guerra convencional pode resultar na derrota de uma potência nuclear. E esta questão, que há 11 meses que tenho vindo a assinalá, tem sido um ponto que nos tem afastado. Eu continuo a insistir neste ponto. É para mim difícil de antever uma guerra convencional onde uma potência nuclear saia derrotada. E mesmo que isso possa acontecer, enfim, por um certo também envolvimento emocional e de simpatia que nós temos, evidentemente, pelos ucranianos, o que é que nós acharemos que será do mundo a seguir à derrota de uma potência nuclear como a Rússia? Acharemos nós que o mundo ficará mais seguro? Eu não estou aqui a defender, nunca defendi isso, que será mais fácil para os ucranianos optarem por uma paz obscena que reconheça que perderam o território. Mas, de facto, haverá um ponto em que este imperativo moral se vai colocar, que é se uma paz obscena é ou não mais favorável aos ucranianos ou àquilo que resta da Ucrânia. Mas este caminho está muito longe de lá chegarmos, porque esta discussão nem sequer é tida. Nós continuamos a achar, de facto, que a Rússia não vai usar armas nucleares, mesmo as não táticas, mas essa ameaça está permanente. O que está a sugerir aqui a Ucrânia para conseguir sair desta guerra, nem é vencê-la, é dar como perdido território? Eu seria incapaz de dizer isso. Seria incapaz de dizer a um povo que está a morrer diariamente que a solução para o seu futuro será abdicar de parte do seu território. Mas em algum momento terá que ser negociada uma paz. E essa paz não será, parece-me a mim, aquilo que os ucranianos esperam que seja, que é recuperarem o seu território. E esta questão tem sido desvalorizada muito por nós, e eu lamento dizer isto até pelo Ocidente. Eu gostaria, por exemplo, de ver como é que os russos estão a acompanhar a guerra, e eu não consigo ver a televisão russa desde que a União Europeia decidiu suspender as emissões de televisão russa. Eu gostaria de ver, tenho que ver a Al Jazeera para ter alguma proximidade com aquilo que é a perspectiva dos russos. E a mim também incomoda isto como europeu, não ter acesso ao ponto de vista dos russos, porque nós partimos do princípio que, sendo os russos responsáveis, e são morais, e são pela guerra, e que isso não justifica em nada a atitude dos russos, mas nós temos esta dificuldade desde o início, que é não conseguimos perceber o que está do outro lado. E esta falta de perspectiva tem muito a ver connosco aqui no Ocidente. Mas também o que sabemos é que a comunicação interna na Rússia não é propriamente a mais fiel à realidade. É uma autocracia eleitoral, ou seja, não há democracia interna na Rússia, não há opinião pública, nem há imprensa livre. Mas isso, pergunto eu, é motivo para que nós abdiquemos de entender o outro lado. E eu tenho notado muito isso da parte do Ocidente. Uma certa ignorância histórica daquilo que se passa do outro lado, optando sempre por um discurso muito adjetivado para inflamar muito mais os ânimos do que para tentar compreender aquilo que é o contexto histórico. Ainda tenho mais duas perguntas para lhe fazer e só temos 2 minutos. Deixe-me regressar a Lavrov. Sergei Lavrov ontem falou que estamos num ponto em que há uma guerra quase real entre Rússia e Ocidente. Qual é a sua leitura destas palavras? O que é que devemos tirar delas? Os russos tentarão sempre fazer isto, ou seja, dramatizar aquilo que seja possível dramatizar em termos de discurso de opinião pública. Mas a hora que falo sobre o Lavrov, ele esteve na África do Sul. E nós andámos aqui durante muitos meses em que eles estavam isolados do ponto de vista internacional. E hoje em Angola. E hoje, aliás, todos os países africanos estiveram sempre na ONU em todas as condenações da Rússia. Portanto, esta ideia, durante 11 meses, que nós achámos que fosse construída do isolamento da Rússia, era precisamente verdadeiro, porque a África do Sul, a Índia, o Irão e a China alinharam muitas vezes pela projeção com a Rússia. Em relação àquelas palavras, sim, vai haver, de facto, uma dramatização de todo o discurso político. Mas é para levar à letra? É isso que eu lhe queria Eu não sei responder, Tama. Não sei responder. Os últimos dias têm ficado marcados por baixas também de políticos ucranianos, muitos deles com suspeitas de desviarem fundos, apoios dados à Ucrânia. O presidente tem obrigatoriamente de passar pelo menos uma imagem de tolerância zero. Essa é uma das suas bandeiras e uma das suas condições para se quiser integrar a União Europeia. Exatamente. Como é que tem acompanhado esta catadupa de políticos? Já são 15. Exatamente, começaram por ser 9, passaram para 11, são agora para 15. Bom, isto é um pouco ainda a herança desde a União Soviética, porque de facto a Ucrânia passou por um processo difícil de tentativa de criar uma democracia que foi sempre muito complicada. Portanto, o facto de Zelensky estar agora a assumir esta responsabilidade, ainda que não diretamente, e era bom que ele o fizesse de viva voz, com aquele tom de voz às vezes muito ríspido com o que ele fala sobre o Ocidente, quase antirralhetes, que ele também o fizesse internamente, porque as opiniões públicas europeias precisam de ter o conforto de que o dinheiro que está a ser emprego pelos europeus está a ser emprego
para lutar pelos ucranianos e não para desvios como os que nós estamos vindo agora a assistir. Adelino Cunha, obrigada. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado.